A gente acaba percebendo, a gente estava conversando algum dia desse, pós-culto, né? Aquela conversinha depois do culto. A gente falando que a palavra na nossa igreja ela é muito real. A palavra, a Bíblia, a pregação da palavra ela é muito fidedigna, né? Vocês buscam muito a palavra, estudam muito, estão sempre se esmerando ali para trazer isso no altar e tudo mais, e a gente acaba vendo isso nas pessoas da igreja também. Tipo, a senhorinha, quando vai falar, ela fala um versículo com muita propriedade, porque ela também estuda a Bíblia. Como que foi para vocês trazer esse ensino tão profundo da palavra para uma igreja tão eclética, né? Porque nem todo mundo tem, sei lá, cultura, nem todo mundo tem um estudo, tem o grau de instrução, mas a gente consegue absorver palavras de vocês e nas células e tudo mais, que são extremamente complexas, extremamente profundas, assim. Como que foi traduzir isso para uma igreja tão diferente, assim? A gente, quando nós saímos do seminário, né, Lucas, a gente estudou, fez teologia e tudo mais, e o risco do teólogo é sair extremamente intelectualizado, erudito, e distante, assim, né? E distante das pessoas. Então, o que Deus fez com a gente? A gente saiu do seminário e nós fomos para o interior do Mato Grosso, num lugar muito, mas muito carente, muito rústico. E a igreja era formada de pescadores. Tinha o outro que plantava, plantava mandioca, o outro que ia para o mato caçar. Então, a gente tinha a parte alta da cidade, que eram empresários, fazendeiros, e tinha a parte baixa da cidade, que era baixa mesmo, em todos os sentidos. E a igreja era ali, nasceu ali. Então, a gente, nos primeiros cultos nossos, a gente percebeu que a gente não comunicava. A gente pregava e as pessoas não entendiam absolutamente nada do que a gente falava. Nada, mas nada. Eles até ficavam olhando para a carinha da gente. Eles até davam um sorriso, mas a gente sabia que eles não estavam entendendo nada. Era então, o que a gente fez? Analfabetos. Era analfabetos, 80% eram analfabetos da igreja. Então, o que a gente fez? O que Joel fez? Ele foi, e eu era professora, a gente dava aula lá na escola, numa escola particular, numa escola do governo e tal, mas o Joel foi o quê? Ele pegou o material que ele tinha de criança, que a gente tinha estudado no seminário, eu tinha que era feito flanelógrafo. Um curso pela Vocês nem sabem o que é flanelógrafo, mas é aquela flanela que coloca assim. Ronan sabe. Assim, não, um pano assim. Ronan sabe o que é, que ele deve ter visto quando na escola dominical pequenininho. E aí você vai contando a história e vai colando as figuras. Você bota o elefante, bota sei o quê. Você vai contando, vai colando. Então o Jair já começou a pregar. Eu tinha levado para lá e eu tinha feito a PEC, que é o curso mais importante de trabalhar com criança na época. E eu me formei nisso. Nós fizemos, né? Nós fizemos aí a Silvia, nós fizemos. Uma matéria. Normalmente mulheres faziam, mas eu, graças a Deus, eu também fiz. Então o que o Joel fez? Isso, ele pregava, colocava o flanelógrafo, ia pregando e aí colocando eles começaram as figuras. A entender. Aí o pessoal começou a entender. Então, quer dizer, isso fez com que, embora a gente ensinasse a Bíblia, a gente ensinava de uma maneira que eles iam entender. Então, a mesma coisa quando a gente veio para cá, aqui, né? A mesma coisa também. A gente sempre ensinou a Bíblia de uma maneira que as pessoas pudessem entendê-la, porém sem subestimar a inteligência das pessoas. Porque eu acho que, né, se você não compreende, é uma coisa. Agora, você subestimar a inteligência do outro, então é diferente. Então, hoje, na igreja, né? Na verdade, a gente sempre teve muitos jovens, a igreja começou com muitos jovens. E eu acho que uma marca da juventude é justamente essa, a curiosidade, o criticismo, né? Então, quer dizer, fica ali sempre querendo ver o que vai acontecer. E quando chegavam, essa juventude chegava lá, ao mesmo tempo que eles encontravam uma boa música, encontrava gente sem usos e costumes, né, nenhum, pastores, mas bem livres, bem à vontade, encontrava uma igreja de portas abertas, todo mundo muito à vontade, como já disse, porém, eles ouviam uma palavra que era interessante para eles. Entendeu? Era interessante pela profundidade, não pela curiosidade, mas pela profundidade, pela praticidade da palavra. Então, a palavra era pregada e, no final, poxa, ela vai servir para a minha semana. Então, eu acho que isso é a chave. Hoje, isso é muito mais comum.
Hoje você pega várias igrejas, vários pastores, isso hoje é uma marca, né? O cara está lá, né, ele faz parte mesmo do dia a dia da sociedade. Mas nem tanto, você sabe que muita gente até se perde com isso, mas eu digo, mas não, hoje é mais muito comum. Mais, mas muito mais. naquela época o pastor, ele era aquela figura extremamente espiritual, espiritualizada. Então ele só falava das coisas espirituais. Né? E tudo na Bíblia só tinha uma aplicação para você na sua vida espiritual, como diz Joel, né? Na igreja que ele veio, tinha a vida material e a vida espiritual, era aquela divisão, aquela parede. Então a gente começou a trazer essa palavra de uma maneira assim, mas olha, mais viva. O que você está aprendendo aqui, você vai aplicar no seu dia a dia ali. Então, dentro disso, a gente começou a treinar muito também o ouvido das pessoas que estavam conosco. Porque como a gente gostava muito de estudar a Bíblia e de dar cursos e de formar as pessoas, então a gente passava as férias dando isso. A gente dava 30 noites de culto. Nossas 21 dias de jejum. Eram 21 noites 21 noites de culto. Né? Quer dizer, olha só, ensinando mesmo, ensinando sobre o Espírito Santo, ensinando sobre isso para todas as... E também não tinha criança, a gente não tinha espaço físico, então não tinha criança, junto, né? Adolescente, era todo mundo lá, todo, né? Você lembra disso, que você ficava sentadinho Lucas, lá, e não tinha esse negócio de criança ficar correndo na igreja, rodando na igreja, porque só tinha um espaço, né? Então as crianças cresceram muito também, quando a gente teve aquele momento nasceu o mover do Espírito da igreja de uma forma muito forte, da unção, das pessoas sendo batizadas do Espírito Santo, caindo, recebendo dons, aquele moverzão do sobrenatural. As crianças também estavam muito perto da gente. Então a gente sempre teve todo mundo muito afoito pela palavra, ensino. Não era só, você vai receber agora alguma coisa nova sobre a sua vida. Não, vinha sempre o ensino antes. Mas eu acho que a questão também é colocar o ensino, por mais que a gente sabia que alguns não estavam entendendo tudo, quando você chega num ambiente que tem um nível de ensino, você se sente desafiado. Então a gente nivelava um pouco também, intencionalmente. E você via que a pessoa estava ali meio perdida ainda, mas ela queria entender aquele mundo. Então a gente também jogava no alto. Acho que até hoje ainda tem pessoas Até hoje. A gente joga um pouco lá no alto. Tem. Porque se você joga no alto, o que acontece? Ele pode não entender hoje, mas ele começa a buscar uma qualidade melhor. Muita gente chega ali e fala, olha, eu fiquei 10 anos numa igreja, não aprendi o que eu aprendi 2 meses aqui. Mas na verdade ele acha que isso tem a ver com aprendizado, mas não é com a percepção. Porque ele ouvia aquilo tudo a vida toda, ele só não conseguiu botar em prática. Porque assim, você falou, aplicar, né, na a aplicação vida daquilo, que é uma coisa que a preocupação nossa na pregação sempre vai ser essa. É que a pessoa, ela não precisa de uma revelação nova, ela precisa de sair com uma palavra que mude a história dela. Então essa aplicação, e fora que a gente usou N recursos, né? E usa até hoje. Hoje tem o telão, mas a gente usava... E usa outras coisas também. Mas a gente usava muita coisa, sempre usando alguma coisa natural para poder trazer um conceito espiritual. Então acho que é uma marca mesmo, Lucas, assim, e que a gente preserva e ora para que a gente tenha um legado nisso, né? Porque eu acho que é o que eu falo, pode tirar tudo ali, mas botou a Bíblia na mão da gente, tá tudo, é tudo que a gente precisa. Eu acho que a grande chave, ou a chave importante nisso, Lucas, é entender que é preciso estudar. Entendeu? Eu vejo assim, os pastores que virão nas próximas gerações, eles precisam entender que eles precisam estudar a Bíblia. Entendeu? A Bíblia, as ferramentas. A gente teve a escola agora, né, o college, e a gente falava muito isso no college, né, que é importante. Hoje existem pastores que têm um leque de conhecimentos em áreas específicas, mas não conhece a Bíblia. Então ele no púlpito, ele é professor, ele é coach, ele é psicólogo, ele é terapeuta, ele é um monte de coisa. Mas não sustenta, né? Mas ele precisa estudar a Bíblia, ele precisa estudar homilética, ele precisa estudar hermenêutica, ele precisa estudar Antigo Testamento, Novo Testamento, ele precisa ir a Israel, porque é diferente de você ir a Israel e você estudar Israel no Atlas ou no mapa. Quer dizer, então ele precisa estar antenado mesmo, ele precisa aprofundar, ele precisa ter um mínimo de grego, ele precisa, sabe, entender essas coisas, porque senão ele vai ficar... Eu estou vendo isso meio oprimido, já tô... Não, mas é verdade, porque tem muita... Hoje tem muita gente falando. Gente, uma coisa é falar.
falar, outra coisa é ensinar. Né? Não, Tem e você falando. sustentar uma ideia, gente, porque você ser um pregador é uma coisa, você ser um pastor é outra. Porque, como vocês falaram, eu pastorei o pai de vocês, a mãe, pastorei vocês. Então, sustentar uma ideia por 10 anos, 20 anos, não é só uma ideia que a gente teve, acordou de madrugada, é uma teologia. Então, o que a gente quer não é criticar, mas a gente percebe uma geração muito superficial e que... Isso, eu acho que essa é a e as chave, pessoas essa é a palavra também. É, A gente tem que tomar cuidado com a superficialidade. então ele causa um efeito numa noite, mas, gente, não dá, uma noite não resolve, é uma vida, né? Então, alguém que é o ministério, realmente, falou, eu oprimi, mas é verdade, tem que estudar, tem que estudar e muito, não é pouco, tem que buscar, porque a vida das pessoas está na tua mão. Você não está falando ali só uma coisa bonita, você está falando uma coisa que é uma mudança da vida daquela pessoa. É isso, porque é a vida das pessoas, é a eternidade. É mais do que só uma... Se o cara estuda um tempão para ser médico, você imagina o pastor, quanto ele tem que estudar, porque ele vai conduzir alguém para a eternidade, né? Então, tem que acertar.